Olá pessoal, vamos para a nossa segunda videoaula de física. Na última aula, que foi a de resolução ao vivo, tínhamos 8 pessoas presentes na aula. Espero que esse número vá melhorando, assim como o número das visualizações também. Espero que estejam todos bem, que estejam todos em casa, fazendo corretamente esse momento de isolamento acontecer. Eu vou dar seguimento no estudo do movimento. A gente estava estudando até agora o movimento uniforme, aquele movimento que a gente não tem a ação de nenhum tipo de aceleração ali sobre o corpo, ele está sempre desenvolvendo o movimento com a mesma velocidade. E agora, esse conteúdo aqui é conteúdo da primeira lista ainda. Aquela lista já tinha exercícios de movimento variável. Eu vou separar para vocês quais são os exercícios de movimento variável, tá? Para vocês estudarem direcionadamente. Então, vamos lá. Agora que estudou os movimentos uniformes, a gente pode ver a ação da aceleração na cinemática. Trouxe dois exemplos aqui. À direita, eu tenho um carro de dragster, que seria uma modalidade de partida de arrancada, nada mais que isso. São competições em que o objetivo é o veículo desenvolver a maior velocidade possível no menor intervalo de tempo. Portanto, andar com a maior aceleração possível. Na situação da esquerda, aí, trouxe um exemplo de uma missão que a Força Aérea Brasileira realiza sempre que necessário, com uma regularidade, que seria o lançamento de mantimentos para pessoas que estão isoladas em alguma situação de risco, não podem ser alcançadas. E ambos os exemplos aqui, os mantimentos lançados e o carro de dragster, eles têm a mesma característica em relação à velocidade final deles. Nessas situações, a velocidade final é sempre maior que a inicial. Isso só acontece graças à ação da aceleração, certo? Assim como a velocidade era a rapidez que os móveis percorriam em intervalo de tempo, então, percorriam distâncias em determinado intervalo de tempo, a rapidez com que os móveis mudam suas velocidades é a aceleração. E é a aceleração que define um movimento uniformemente variável. Que, por definição, seria um movimento em que o corpo ou a partícula ela tem velocidade alterada de forma igual em mesmos intervalos de tempo. Estou sendo bastante redundante aqui, mas é porque é importante ressaltar, como eu falo, o mesmo intervalo de tempo seria, eu tenho um aumento, por exemplo, de 1 metro por segundo ao quadrado ou uma redução de 1 metro por segundo ao quadrado a cada segundo. Aqui eu trouxe um exemplo que seria o do nosso livro-texto, que está no Drive, do professor Alberto Gaspar. Eu tenho um módulo que parte da minha origem, aqui a origem do eixo x, com, no instante zero, uma velocidade zero, velocidade inicial igual a zero. Após 1 segundo, ele já tem velocidade de 2 metros por segundo. Após 2 segundos, de 4 metros por segundo. E assim sucessivamente até chegar aqui em 4 segundos com 8 metros por segundo. Significa que a velocidade desse móvel estava sofrendo o efeito da aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, a velocidade do móvel aumenta 2 metros por segundo. Também preciso ressaltar para vocês que a gente tem aceleração negativa, assim como velocidade negativa e deslocamento negativo. A única coisa que a gente não tem negativo é o intervalo de tempo, porque isso corresponderia a voltar ao passado, e ainda não temos máquina do tempo inventada. Portanto, se vocês estiverem fazendo exercício e chegar em um intervalo de tempo negativo, está errado. Mas, voltando ao assunto que nos interessa, desculpa, a gente parte aqui do segundo. Zero com uma determinada velocidade que não é mais nula, e com o tempo, gasguei com a água, gente. E com o decorrer de 1 segundo, eu já tenho uma velocidade que é a metade da minha inicial, né? Eu perdi aqui 4 metros por segundo em 1 segundo. No instante seguinte, eu tenho uma velocidade que já é nula. O que acontece? Ele é aquela famigerada, o trajeto ali para fazer um retorno. A pessoa vai acelerando, ela começa a reduzir, dá uma seta, vira ali para a direita,
para e começa a acelerar de novo no outro sentido. Seria exatamente isso, tá? Seria como fazer um retorno. Minha aceleração era negativa, então agora vai estar acelerando o meu móvel de forma negativa. Minha velocidade foi do zero para menos 4 metros por segundo e daqui para menos 8 metros por segundo. Bom, eu já tinha falado antes na aula um pouquinho desse metro por segundo ao quadrado. Preciso mostrar para vocês de onde vem a unidade de medida da aceleração. Nada mais é que a razão entre a unidade de medida da velocidade e a unidade de medida do tempo, porque eu tenho uma alteração de velocidade a cada instante. E ela seria exatamente uma divisão de fração. A fração metro por segundo dividido pela fração segundo, ou segundo sobre 1, para ser bem redundante. Conservo minha primeira fração, multiplico pelo inverso da segunda, e eu vou ter o resultado m vezes 1, metro. Segundo vezes segundo, conservo a base e somo os expoentes, que é 1 para 1 dos s. E aí fica metro por segundo ao quadrado. Sendo assim, como que a gente calcula a aceleração? A aceleração é calculada de forma bem semelhante à velocidade. A velocidade era um delta S sobre delta T. A minha aceleração é um delta V, que é a variação de velocidade que eu tenho, dividido pela variação de tempo que eu tenho. Velocidade qualquer, menos velocidade inicial, dividido pelo instante T associado a essa velocidade, menos o intervalo de tempo inicial adotado para essa velocidade inicial também. Na física, tudo é uma questão de referencial. Então, é importante vocês perceberem que estão associando isso aqui como estão associando pontos mesmo. Esse V e T estão relacionados a um ponto. Esse V0 e esse T0 estão relacionados a outro ponto. Então, visto isso, vamos para o gráfico do movimento retilíneo uniformemente variado, MRUV. Pessoal, se vocês forem olhar aqui para a equação da velocidade, vão ver que, ali embaixo da página, V é igual a V0 mais a T. Essa função da minha velocidade, ela tem exatamente o mesmo formato da minha equação aqui, padrão do primeiro grau. E o gráfico desse tipo de função é sempre uma reta. Então, sempre que você tiver uma função que o maior grau das variáveis for 1, no caso, eu digo isso porque eu não tenho nenhuma variável quadrática, não tem nada ao quadrado, nem ao cubo, nem maior do que isso. Portanto, eu tenho necessariamente uma função do primeiro grau. O gráfico dessas funções sempre é uma reta. Talvez estejam vendo isso com Jayson, se ainda não viram, vão ver. Então, pessoal, vamos ao primeiro exercício. Um ponto material percorre uma reta num determinado sentido com aceleração constante. No instante t igual a zero, o módulo da velocidade é v0. Então, v0 igual a 5 metros por segundo. No instante t igual a 10 segundos, a velocidade é de 25 metros por segundo. Determine o tipo de movimento desse ponto material. Bom, seguinte, a gente tem duas opções. Tudo vai depender da aceleração. Se a minha aceleração é igual a zero, necessariamente tem um movimento uniforme, certo? Mas se a minha aceleração é diferente de zero, qualquer outro valor, eu tenho um movimento retilíneo uniformemente variado, tenho um movimento acelerado. Então, nessa situação, como eu tenho velocidades muito diferentes em instantes diferentes, eu necessariamente tenho um movimento retilíneo uniformemente variado. E retilíneo, porque o enunciado fala que é em linha reta. Então, a resposta é MRUV. Partindo agora para a letra B, o cálculo da minha aceleração. A aceleração é a razão entre a variação da velocidade pela variação do tempo. Na situação do exercício, eu vou ter V menos V0
sobre t menos t0. E o meu v vai ser 25 metros por segundo e o meu v0 5. O meu t 10 segundos e o meu t0 0. 25 menos 5, 20 sobre 10, não vai caber ali, mas a aceleração é de 2 metros por segundo ao quadrado. Letra C. A função da velocidade em relação ao tempo. Então, eu tenho um formato, né, de equação da velocidade em função do tempo. V igual a V0 mais A vezes T. Como eu conheço o V0, e eu acabei de calcular a aceleração também, eu só vou fazer substituição. Eu vou manter o V, né, e o T, que são V e T qualquer. V igual ao V0, que é 5, mais a aceleração, que é de 2 metros por segundo ao quadrado, vezes T. Essa é a letra C. D. A velocidade no instante t igual a 8 segundos. Tá. O que eu vou fazer? Eu vou copiar a equação que eu tenho da velocidade, que eu já fiz na letra C do exercício. V igual a 5 mais 2t, e eu vou substituir no t o 8 segundos. 5 mais 2 vezes 18, que é 16. 5 mais 16, 21. V igual a 21 metros por segundo. Agora falta a letra E. No instante em que o módulo da velocidade é 15 metros por segundo. V é igual a 5 mais 2t, que é a minha função para essa situação. E eu vou fazer o inverso agora. Eu vou substituir ali 15 metros por segundo no V e isolar o meu t. Mais 2t. Passa o 5 negativo. 15 menos 5 igual a 2t. 15 menos 5 dá 10, igual a 2t. Eu vou isolar o meu t passando 2 dividindo, a gente está multiplicando, né? Fica 10 sobre 2 igual a t, que vai ser igual a 5 segundos. Que eu acho mais interessante de demonstrar, mas, embora eu não vá demonstrar, eu consigo fazer uma associação para vocês perceberem que, na realidade, isso aqui é muito parecido com algo que vocês já conhecem da primeira aula. Tá? Na primeira aula, a minha equação da posição era o quê? Era daqui do S até esse T. Eu tinha uma posição que era igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo que o móvel está andando. A única diferença que eu tenho aqui é que, como eu tenho aceleração, eu tenho essa parcela aqui na minha equação. Significa que, se você colocar um zero no lugar do A, vai zerar toda essa parcela e vai voltar para o movimento uniforme aqui. Tá vendo? Mas isso a gente vê melhor nos exercícios. Então, o exercício da função da posição em relação ao tempo. Um ponto material tem MR e V, no instante t0 igual a 0. Ele está a 10 metros da origem. Então, como é o meu tempo t0, nesse instante eu tenho minha posição inicial, meu S0. Eu também vou ter o meu V0, que é minha velocidade inicial, e aceleração de módulo A igual a 4 metros por segundo ao quadrado, orientadas no mesmo sentido do eixo, como indica a figura abaixo. Na letra A, a função da posição em relação ao tempo no SI. Então, eu vou ter minha função no formato normal dela, S0 mais V0 vezes T, mais A vezes T ao quadrado, sobre 2. O que eu vou fazer?
é substituir o meu S0, o V0 e a aceleração que eu conheço do enunciado. Então vai ficar S igual ao S0 de 10 metros, mais V0 de 5 metros por segundo, vezes o tempo, mais a aceleração que também é conhecida, vezes o tempo ao quadrado, sobre 2. Vou só dividir aqui e vou ter a minha resposta. S igual a 10 mais 5t mais 2t ao quadrado. A letra B, a posição no instante 2 segundos. Bom, no instante 2 segundos, eu vou só substituir aqui na minha variável do tempo um instante. Então, vai ficar S igual a 10 mais 5 vezes 2 mais 2 vezes 2 ao quadrado. S igual a 10 mais 5 vezes 2, 10, mais 2 vezes 2 ao quadrado vai dar 8. E essa soma aqui dá 28. Então, eu vou estar na posição 28 metros no instante de 2 segundos. Essa foi a resposta da B, essa é a resposta final. C. No instante que a posição será x igual a 85 metros. Então, eu vou fazer o inverso da letra B. Eu vou substituir 85 no lugar do S. E agora eu tenho uma equação de segundo grau. Eu vou igualar a zero na minha equação. Vou isolar tudo de um lado. Vai ficar 2t ao quadrado menos mais 5t mais 10 menos 85 igual a zero. Tá? Só trouxe o 85 para cá e o zero ficou para cá. Aí aqui, para ler ela de uma forma direta, eu inverti. 2t ao quadrado mais 5 vezes t menos 75. Menos 75 igual a zero. Para resolver essa equação do segundo grau, eu vou precisar calcular o meu delta, né, que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, e vai ficar b ao quadrado, 5 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é o 2, vezes o c, que é menos 75. Delta vai ser, então, 25 menos, esse produto aqui vai dar 600, menos vezes menos vai dar mais. Delta é igual a 625. Sabendo esse delta, eu vou calcular aqui o meu tempo t, vai ser menos b, b é 5, né? O b é o que multiplica o t, mais menos raiz quadrada de 625, dividido por 2 vezes o a, que é o 2. Então vai ficar t igual a menos 5 mais menos 25 sobre 2 vezes 2, que dá 4. Daqui eu vou ter uma raiz negativa e uma positiva. Eu vou calcular só a positiva, que vai vir aqui dessa soma, menos 5 mais 25. E o resultado negativo eu vou desconsiderar, porque o instante negativo ele não interessa pra gente. Então vai ficar menos 5 mais 25 dividido por 4. T igual a menos 5 mais 25 dá 20. 20 dividido por 4 dá 5 segundos. Quanto ao desenho desse gráfico ali da função posição em função do tempo. Bom, como eu tenho ali um t ao quadrado na minha função da posição em relação ao tempo, eu tenho uma curva que é parabólica, é uma parábola, tá? Essa curva, assim com essa característica, porque necessariamente é assim que são os gráficos das equações quadradas, aquelas que vocês faziam em Bhaskara para encontrar o x, necessariamente era uma curva deste formato. Posição em relação ao tempo, tá? Ele me dá uma função, a função da posição
de um ponto material com MRV no SI é x, eu vou chamar de S porque é a mesma coisa, tá? É posição, igual a 10 mais 2 vezes t mais 2t ao quadrado. Determine a posição inicial e os módulos da velocidade inicial v0 e a aceleração desse ponto material. Então, a minha sugestão de resolução é fazer uma comparação com o modelo que a gente tem, tá? De equação do MR e o V para a posição em relação ao tempo. Seguinte, nessa equação, o termo que eu tenho que não está multiplicando t é o S0. Por comparação, nessa outra função, o termo que não multiplica nada é o 10. Então, o meu S0 é 10 metros. O módulo da velocidade inicial. O V0 é o termo que multiplica t. E o termo que multiplica t na função que o enunciado me dá é 2. V0 é igual a 2 metros por segundo. Tá? E a minha aceleração sobre 2 é o termo que multiplica t ao quadrado. Então vai ficar assim. A sobre 2 é igual a 2, porque é o 2 que multiplica o t ao quadrado. Então, isolando, vai ficar 2 vezes 2, 4 metros por segundo ao quadrado. Então, era isso que ele queria na letra A. Na letra B, ele pede a função da velocidade. Função da velocidade é aquele modelo v igual a v0 mais a vezes t. Portanto, eu conheço v0, tá? 2 metros por segundo, e conheço minha aceleração, que é 4 metros por segundo ao quadrado. Fica assim, eu fiz a substituição só. Na C, ele quer um gráfico da posição vezes o tempo. Portanto, o que eu vou fazer? O gráfico da posição, vou montar os meus eixos. S em metros e T em segundos. O que eu posso fazer é montar esse gráfico a partir de uma tabela, tá? A partir de alguns dados relevantes para mim. Pode ficar assim. Eu começo a minha tabela. Vou dar valores de T e descobrir o meu S. Se o meu S é 10 mais 2t, mais 2t ao quadrado, para t igual a zero, eu vou ter só o meu S0. Né? Eu vou anular todos esses termos e eu já sabia antes que o meu S0 era 10 metros. Então aqui no meu 0, o meu ponto é 0, 10. Então esse aqui é o meu ponto inicial. 0, 10. No instante 1, para ter 1 segundo, eu vou ter S igual a 10 mais 2 vezes 1 mais 2 vezes 1 ao quadrado. S vai ser 10 mais 2 mais 2, que dá 14 metros. Então, o segundo ponto está logo aqui em cima no 14. Vai ficar assim. Lembrem que esse gráfico é uma curva, tá? Ele não é uma reta, porque essa equação é do segundo grau. E para ter 2 segundos, eu vou ter um S igual a 10 mais 2 vezes 2, que é 4, mais 2 vezes 2 ao quadrado, que é 8. 10 mais 4, 14, mais 8, 22. Então, é mais ou menos este o formato, segundo, mais ou menos o formato do meu gráfico. Deixa eu ver, 10, 14, 22. Então, ele faz isso daqui. Beleza? Não precisa ser um gráfico perfeito, é só para ter uma ideia mesmo. O gráfico da velocidade vezes o tempo. Esse é um pouquinho mais simples. Gráfico da velocidade pelo tempo.
V vezes o tempo. Como eu tenho uma função do primeiro grau, né, no caso, a minha função é 2 mais 4t, eu vou ter uma reta, tá? Porque eu tenho uma função linear, necessariamente linear. Cadê a função? Essa mesmo. Então, o que eu posso fazer? Posso montar uma tabela novamente. Minha tabela fica tempo, velocidade. No instante inicial, eu vou ter só V0, que é 2 metros por segundo. Então, em 0, eu tenho 2, velocidade, metros por segundo, tempo, em segundos. No meu instante 1, a minha velocidade já vai ser maior, vai ser de 2 mais 4 vezes 1, que é 4. 2 mais 4, 6. Então, ela vai ter esse formato aqui. E no instante 2, vai ser uma velocidade de 2 mais 4 vezes 2, que vai dar 8, né? 2 mais 8, 10 metros por segundo. 10. Então, esse aqui é o formato do meu gráfico. Começa em 2 e vai subindo. Agora o gráfico da aceleração vezes o tempo. Esse é interessante, esse é o mais fácil de todos. Por quê? Ele também é um gráfico do primeiro grau. No caso, porque eu tenho um valor que é constante. Eu tenho a mesma aceleração para todo o meu trajeto. Então eu não preciso fazer nenhuma conta para desenhar esse gráfico. Ele é uma reta, porque em todos os instantes eu tenho a mesma aceleração. E essa aceleração é de 4 metros por segundo. Próximo exercício para a gente calcular a aceleração de acordo com os gráficos que tem ali para a gente. A letra A, o que eu vou fazer? Eu vou associar dois pontos e eu vou calcular a aceleração, porque a aceleração é justamente a inclinação aqui da reta do meu gráfico da velocidade em função do tempo, tá bom? Então, vou fazer o seguinte. Eu vou associar esse ponto aqui e esse ponto, tá? Vou ter um ΔV por um ΔT, no qual minha velocidade final vai ser 15 e inicial 10. Dividido por 2 menos 1. Então, assim, vocês podem associar qualquer ponto, tá? Com qualquer outro ponto. Desde que vocês estejam realmente associando os pontos, tá? Se eu estou colocando 15 aqui como final, então meu instante final também tem que ser 2. Se eu pego a velocidade 10, tem que ser o instante 1. Então, é assim que funciona. A gente determina pontos pela combinação de um instante e uma velocidade. Tá? Minha aceleração nessa situação da letra A vai ser 15 menos 10, 5. 2 menos 1, 1. Então, eu vou ter 5 metros por segundo ao quadrado na letra A. Na letra B, a letra B, eu vou ter já uma inclinação ali negativa, né? Caso
vou ter uma velocidade que está diminuindo em relação ao tempo, né? Eu começo com 20 metros por segundo, perdão, eu começo com 80 metros por segundo e acabo com 20, tá? Então, o meu ponto final, que é um ponto mais adiante aqui em relação ao tempo, é o ponto 4010. Menos 80 sobre menos zero. Esse aqui é o meu ponto 0,80 e aqui é o meu ponto 10,40. 40 menos 80 vai dar menos 40. 10 menos 0 vai dar 10. Então, menos 40 dividido por 10 vai ser menos 4 metros por segundo ao quadrado. Essa vai ser a aceleração da letra B. Na letra C, a questão mais fácil, tá? Porque, teoricamente, eu não preciso nem fazer conta, tá? Porque, pela teoria, eu não tenho nenhuma mudança de velocidade. Eu tenho 12 metros por segundo em 2, em 4, em 6 segundos. Então, a minha aceleração é igual a zero. Mas eu posso provar matematicamente que essa aceleração é zero também, da seguinte forma. Então, eu vou pegar aqui 2 pontos. Eu nem precisaria fazer a conta aqui na letra C. Por quê? Pelo seguinte. Como eu não tenho nenhuma mudança da velocidade, a minha aceleração ela já é igual a zero. Então você já poderia responder A igual a zero. Tá? Mas para provar matematicamente, eu vou pegar 2 pontos. O ponto final, 6,12. E o meu ponto inicial aqui, que eu escolhi, que é o 2,12. 12 menos 12 é igual a zero. 6 menos 2, 4. 0 por 4, 0. Então vamos lá, pessoal, tá começando a acabar a nossa aula, isso é ótimo. Próxima questão, um automóvel tem velocidade de módulo de 108 km por hora ou 30 metros por segundo. Esse vai ser o meu V0, tá? Quando freia e para depois de 5 segundos. Ele me deu um delta T já. Admitindo que o movimento seja retilíneo e a aceleração do freamento seja constante, determine. Bom, o módulo da aceleração do automóvel. Então, para começar, minha aceleração vai ser o meu ΔV pelo meu ΔT. Seguinte, o exercício deu a velocidade inicial e falou que o veículo ele freia até parar. Então, a minha velocidade final, que ele não deu, mas a gente depreende do enunciado, é zero, porque ele freou, né, até parar. Então, vai ficar assim. 0 menos V0 pelo ΔT de 5 segundos. 0 menos 30 menos 30 sobre 5 A igual a menos 6 metros por segundo ao quadrado. B. A distância percorrida durante a freagem. Seguinte, considerando que eu estou partindo ali de um ponto zero, né, porque eu só quero saber a distância que ele percorre a frear, eu vou falar que S0 é igual a zero. Para saber a distância percorrida, eu vou fazer o cálculo ΔS, que é S menos S0. Esse S menos S0 eu vou fazer surgir ali na minha função da posição da seguinte forma. A função é essa, né?
Eu vou trazer esse S0 aqui negativo, porque aí eu vou ter exatamente isso daqui, tá? Isso daqui. E eu vou ter meu ΔS. S menos S0 igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2. S menos S0 é o deslocamento que eu quero, o ΔS, tá? É o que a letra B pergunta. Igual a V0t mais a t ao quadrado sobre 2. ΔS vai ser igual, então, a V0, que é 30 metros por segundo, vezes t, que ele dá, desculpa, gente, 5 segundos, mais a aceleração, que é negativa, né? Importante trazer negativo esse sinal, vezes tempo ao quadrado sobre 2. 30 vezes 5 dá 150. Já vou mudar esse sinal aqui, tá? 6 por 2 dá 3, com sinal negativo, menos 3 vezes. Essa potência aqui, 5 ao quadrado, é 25. Então, ΔS vai ser igual a 150 menos 3 vezes 25 dá 75, que é a metade de 150. 75 metros. Por fim, tem que passar para vocês a equação de Torricelli, a equação de você que está sem tempo irmão. Por quê? Esse meme aqui eu não peguei à toa, porque realmente a equação de Torricelli é uma equação extremamente útil quando você não consegue associar o intervalo de tempo aqui ao percurso do seu móvel, da sua partícula, mas consegue associar velocidades, aceleração e o próprio deslocamento. Então, o que acontece é que todo exercício que pode ser resolvido por essa equação de Torricelli também pode ser resolvido sem ela, só que fazendo muitas manipulações matemáticas. Então, para economizar o seu tempo de resolução também, você pode usar essa equação aqui que não utiliza o tempo. Seria aqui, essa que está escrita aqui no quadrinho, de forma mais clara. Tá? O ΔS aqui seria a mesma coisa que o S menos S0, minhas velocidades e a minha aceleração. Bom, a última questão aqui, a questão de equação de Torricelli, vai ser o seguinte. Um avião a jato comercial deve atingir uma velocidade de 350 km por hora para decolar. Se a pista tem um comprimento de 2.000 metros, qual deve ser o módulo da aceleração desse avião, suposta constante, para iniciar a decolagem? Então, seguinte, o comprimento da pista vai ser o meu ΔS, tá? Vai ser um deslocamento de 2.000 metros. Eu já percebo que essa é uma questão que sai pela equação de Torricelli, porque ele não dá absolutamente nenhuma informação sobre o tempo, tá bem? Bom, eu sei que o meu V0, meu V inicial, né, vai ser 0, né, porque o avião está partindo do repouso para iniciar a decolagem. E a minha velocidade final é de 360 km por hora. Aí só tem um detalhe, né? Para ter essa velocidade aqui em metros por segundo, eu preciso dividir isso aqui por 3,6. Bem, 360 dividido por 3,6 vai dar 100. 100 metros por segundo. Velocidade absurda. Sabendo disso, agora eu já consigo ali utilizar a minha equação de Torricelli, porque eu tenho ΔS, eu tenho minha velocidade final, eu tenho velocidade inicial, tá bem? Eu consigo calcular a minha aceleração. A equação de Torricelli é v ao quadrado igual a v0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes ΔS. E eu vou substituir o que eu tenho da velocidade final, que é 100 metros por segundo ao quadrado. V0 é 0. 0 ao quadrado, 0. Mais 2 vezes a aceleração que eu quero descobrir, vezes 2.000. Tá bem? Então, meu objetivo aqui é isolar a minha aceleração, meu A. 100 ao quadrado vai dar
10.000, 4 zerinhos, tenho 2 zeros, ao quadrado fica 4 zerinhos, igual a 0, né? Mais 2 vezes A vezes 2.000. Então, eu vou multiplicar o 2 por 2.000 e ficar com 4.000. O que eu posso fazer aqui? Eu posso simplificar os zeros, né? Eu tenho 3 zeros aqui e vou tirar 3 zeros aqui também. E aí, a minha aceleração vai ficar... Faço 4 dividindo, né? 10 por 4 igual a 2,5 metro por segundo ao quadrado, que é a resposta final.